Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos às nossas discussões de direito digital e de proteção de dados. Direito digital hoje, o assunto do momento, quando a gente vincula a proteção de dados, que eu até prefiro trocar um conceito, e vai ao meu primeiro insight, vamos mudar. Ao invés de proteção de dados, vamos pensar ao contrário, desproteção de dados. Por que essa sugestão e por que esta provocação? Se a gente considerar hoje a quantidade, as situações que nós vivenciamos, o nosso dia a dia fático envolvendo violações, vazamentos, invasões, problemas de software chamadas vulnerabilidades, na prática, para este curso, para essas discussões, trocando o conceito e trazendo a desproteção de dados, da mesma forma a insegurança da informação, fica mais objetivo, mais pontual, a análise, a mitigação e o gerenciamento de todas essas situações. Situações que se entrelaçam do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista técnico. Os senhores verão, no decorrer do curso, muitas discussões envolvendo a perícia, a preservação das evidências, a verificação dessas evidências, a problemática dos programas de computador, aliás, um parênteses, software, naturalmente, tem alguns probleminhas, as chamadas vulnerabilidades, que são os bugs, e a maior parte deles são imprevisíveis. E essa imprevisibilidade é em que, em algumas circunstâncias, trazem vazamentos ou a dificuldade em se controlar e em se tentar dar essa segurança da informação. O direito digital, ele traz outros reflexos laterais, que a gente está tentando fazer um vínculo aqui com a proteção ou com a desproteção de dados, que são importantes de serem destacados nesse momento, ainda que o direito digital seja dinâmico, por isso que esse curso será sempre atualizado. Nós temos algumas circunstâncias mais relevantes para abrir o curso e já para começar a pontuar. Segundo insight, questão das fake news. Como fazer para se identificar, e aí existem formas, monitoramentos, o conhecimento, a preservação disso também, a dificuldade em se controlar ou em se tentar controlar, até porque o controle é complexo, a participação, as obrigações, a responsabilidade das aplicações, os antigos provedores de conteúdo, que pelo Marco Civil agora são chamados de aplicações, a responsabilidade de quem cria essas fake news, do ponto de vista civil, do ponto de vista criminal. Temos já no Brasil algumas alterações legislativas em vigor, e aqui vai também um ponto importante, aqui no Brasil nós temos essa evolução. Isso é um ponto positivo, ainda que a legislação seja polêmica, a gente não consiga evoluir como deveríamos, mas é uma questão global. É muito difícil você vincular essa evolução e conscientizar todos os legisladores em desenvolver a legislação da forma mais técnica possível. Isso acaba acontecendo e tem uma vertente diretamente ligada à questão da educação digital, mas é uma evolução legal que tem que acontecer, sem dúvida. Dentro desse parênteses, faço destaque aqui a questão, e até um elogio, da nossa jurisprudência, que vem evoluindo muito bem, inclusive. Eu costumo dizer que o Brasil, né, nesse ponto, tem os mais altos índices e de maior rapidez na identificação de pessoas que se usam do anonimato. Essa identificação em procedimentos cíveis, e os senhores terão essa visão no curso, é muito célere. Se nós compararmos com outros países, talvez o Brasil seja o país mais rápido. É claro que está longe do desejado, do ponto de vista do conhecimento ou do alívio do sofrimento da vítima, que já recebe muitas vezes a notícia de uma fake news, de uma ofensa, de uma calúnia, de uma injúria, de uma difamação, de forma atrasada. O ideal seria que nós tivéssemos as ordens judiciais também quase que online, no menor tempo possível. Seja para que a gente consiga investigar de forma mais adequada, mais rápida, com a possibilidade de obter mais informações, seja para que a gente consiga também amparar a vítima da melhor forma. E aí vem um outro assunto também, já que essa aula aqui é introdutória, a possibilidade legal e técnica das tais aplicações em conseguirem, ou pelo menos em diminuir a propagação de conteúdos ilegais. É importante fazer esse destaque aqui. Falamos aqui sempre em conteúdos ilegais. Um grande exemplo, até porque eu toquei na questão da fake news, calúnia, a injúria, a difamação, a questão que envolve as eleições. E normalmente quando nós temos eleições, o assunto fake news vem com mais intensidade. E aqui também um novo parênteses. Por que é que o Brasil traz toda essa preocupação e toda essa discussão?
O brasileiro, segundo as mais recentes pesquisas, ele tende a ser a nação mais interativa do mundo. O brasileiro, ele gosta de tecnologia, ele participa, ele usa muito as redes sociais, ele valoriza a informação que chega, que é postada, que é veiculada, que é disseminada. Isso tem uma série de reflexos jurídicos, de marketing, reflexos estratégicos e daí por diante. E essa demanda, até dentro das pesquisas do Brasil, o brasileiro fica em média, em torno de 9 horas online, que é a maior taxa do mundo. E isso que justifica e traz toda essa demanda. Então, já que existe toda essa influência, isso é capaz de induzir comportamentos, vem a preocupação legal. Estamos aqui falando das fake news. E é natural que nós tenhamos aí a discussão da responsabilidade dessas aplicações, que são as pessoas, normalmente jurídicas, que têm a possibilidade de acessar o software, de clicar naquele botãozinho, de colocar, tirar ou editar aquele conteúdo, mudar um resultado de uma busca, por exemplo, ou até mesmo, e essa é uma tese que eu defendo em especial, propiciar de forma ampla e proporcional um efetivo direito de resposta, que é uma das formas também de alívio daquele que é atacado, daquele que sofre um ilícito, sofre um crime, principalmente ofensas contra a honra. Como exercer esse direito de resposta na mesma proporção da ofensa? Uma das discussões que se tem hoje é por que não o uso das próprias ferramentas existentes hoje, como por exemplo o link patrocinado, ou os anúncios patrocinados, para que a gente tenha efetivamente a tentativa de se chegar a esse volume que foi alcançado na propagação indevida, pelo uso de ferramentas, de softwares, de investimentos, etc. E aqui vai um outro ponto. Ainda que nós tenhamos um relativo amparo jurídico, novamente comparando com alguns países importantes, até que seria um amparo até mais avançado, não é a lei que vai resolver tudo. A discussão legal, ela é mega importante, o curso aqui é de Direito Digital, a nossa área de discussão é nesse debate, mas nós temos que ter aí uma convergência de ações, de energia, da educação digital, da legislação, da técnica, e falando da legislação, mais um insight, já nessa nossa discussão introdutória. Poderia até fazer uma pergunta, mas como é por vídeo, mas fica a pergunta. Qual seria, do ponto de vista jurídico, um dos 10 temas mais relevantes quando nós tratamos do direito digital, em especial da potência, da influência, do poder da internet? Adiantando um pouco esta discussão, que nós também aprofundaremos, será que não seria a questão processual? Qual é o tribunal que vai analisar aquela ação que teve origem em um outro país, mas com reflexos, por exemplo, aqui no Brasil? Do ponto de vista até jurídico, a discussão acadêmica ela até é relativamente simples. O efeito foi no Brasil, nós atraímos a autoridade judiciária brasileira na esfera civil e na esfera penal. Temos a questão da lei aplicável também, até em algumas circunstâncias é possível a autoridade brasileira usar a legislação estrangeira, a legislação de outro país, mas, via de regra, nós temos essa competência. A jurisdição era brasileira, com essa, em algumas situações, a possibilidade de aplicação da lei estrangeira também. Porém, o que se discute é o efeito prático, ainda que seja possível você ajuizar e adotar procedimentos aqui no Brasil. Será que eu vou conseguir obter evidências naquele país? Vou precisar contratar alguém lá, acionar o sistema policial ou judiciário local? Ou uma ordem judicial aqui no Brasil vai ser suficiente para que eu cumpra, para que eu tenha o efeito? Fazendo um registro importante, há poucas semanas o Brasil virou signatário, isso já foi aprovado pelo nosso Congresso, da Convenção de Haia, que é a convenção que propicia o cumprimento de ordens judiciais junto aos países signatários, que era uma discussão também longa que nós tínhamos já, isso já dura muito tempo, exatamente nessa questão da competência e da jurisdição. Fecho esse parênteses, volto um pouquinho na questão da fake news, na questão dessa evolução, desse impacto da legislação, e esse debate é pleno, mas aqui eu ressalto. O que nós temos de prático hoje? Temos na lei eleitoral a responsabilidade criminal 2 a 4 anos, envolvendo aí uma espécie de associação criminal com um propósito específico em se alterar informações de atingir a honra e imagem de candidatos e de partidos. Temos a própria lei penal, calúnia, injúria e difamação, o aumento de pena em função do uso da internet, temos a responsabilidade civil,
Claro, tudo isso envolve a identificação, a preservação, muitas vezes até outras medidas de busca e apreensão e daí por diante. Temos um marco civil da internet, em que eu elogio alguns pontos, mas eu critico outros pontos, como eu falei da velocidade, e aqui vai um novo insight, acho que é o quarto insight. O tempo pode ser, e infelizmente normalmente é um grande adversário na busca, na persecução, na investigação de todos esses ilícitos, né? A internet é muito dinâmica, um segundo, um minuto, pode colocar em xeque o sucesso de uma investigação, de uma ação, de uma reparação de alguém que esteja sendo bombardeado, atacado, sofrendo bullying pela internet. E esse tempo que a gente coloca aqui em discussão, novamente, é que deve ser sempre considerado em todas essas ações, qualquer que seja o crime cibernético. Novamente, quanto menor for o tempo, claro, ressalvadas as medidas adequadas, maiores serão as chances de sucesso. No direito digital, que eu citei aqui, a fake news, vamos só mudar um pouquinho. Vamos sair da fake news, vamos trazer algumas novidades. Nós temos a questão do artigo 218 do Código Penal, chamado estupro virtual, a Lei Maria da Penha, com novas medidas protetivas, inclusive no descumprimento agora com pena de prisão, aproximações digitais, né, o próprio bullying digital, entre aspas, né, pode ser também enquadrado, a aproximação, a importunação digital em redes sociais, inclusive tem sido objeto de algumas medidas nessa linha. A vingança pornô, ou a pornografia de vingança também, hoje objeto específico de regulação lá no 218 também, nós temos essa questão, 218C, se não me engano, é uma forma de citar essa evolução, saindo um pouquinho do campo penal, para a gente trazer também já uma evolução antiga, mas que hoje ainda é referência no mundo, a medida provisória 2200 de 2001, que trata da certificação digital, algo que todos nós advogados hoje fazemos todos os dias, assinamos as nossas petições em formato digital, formato eletrônico, né, que é o gênero, modalidade digital, bits e bytes. Atividades da Receita Federal, da mesma forma, usando a criptografia assimétrica com chaves de 2048, portanto, de forma plenamente segura. Falamos em criptografia, não posso deixar de mencionar agora, mudando um pouquinho novamente nessa introdução, proteção de dados. Criptografia é uma forma efetiva em se proteger, em se adotar medidas específicas visando dar mais segurança a dados coletados, processados, tratados, inclusive com a previsão da própria Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil, que vai entrar em vigor em agosto de 2020. Nós temos aqui formas interessantes, né, quando a gente fala de criptografia, que envolve um instituto chamado pseudonimização, em que você pode dissociar no primeiro momento, usando a criptografia, claro, com a sua chave, um dado pessoal ou algo que identifique uma pessoa, que é o conceito clássico do dado pessoal, e desde que haja a possibilidade de você retornar ou reidentificar esta pessoa, fazer o vínculo novamente, aí a gente traz esse conceito da pseudonimização. Quando eu adoto uma criptografia plena, em que ninguém vai ter a chave para fazer essa dissociação, aí eu anonimizo. E aqui é só uma questão interessante. Quando eu tenho um dado pessoal plenamente anonimizado, eu não preciso seguir nenhuma lei de proteção de dados, porque aquele dado não vai ser capaz de identificar nenhuma pessoa. A lei, falando um pouquinho da lei de proteção de dados, que o Brasil, como todos sabem, veio um pouco atrasado, mas há uma vantagem nisso. A nossa lei, muito inspirada na GDPR europeia, traz uma série de benefícios, inclusive é mais abrangente que a própria GDPR do ponto de vista do escopo da aplicação, traz esse conceito, como eu citei, a questão da privacidade, do privacy by design, ou seja, a obrigação no desenvolvimento de um produto de que ele já contenha proteções à privacidade, aos dados das pessoas que vão comprar, adquirir, usar aquele produto ou serviço. Temos também o privacy by default, que seria a aplicação efetiva, a pré-configuração daqueles controles, vir já de forma automatizada, já de forma programada, e aí sim, se o consumidor quiser, ele pode alterar, customizar, modificar ou até retirar isso, mas o default, o padrão, o fechamento é a proteção, é também um instituto relevante. A criação do DPO brasileiro, o Brazilian DPO, que na União Europeia seria o Data Protection Officer. Aqui nós temos o nome de encarregado, que vai ser a pessoa que vai ficar responsável
por se relacionar com as autoridades, também por interpretação, adotar todas as políticas e medidas de proteção junto à própria companhia e no escopo geral, treinamento, desenvolvimento de cursos, aplicação de normas, a atualização, a educação digital, compliance, de forma também intimamente ligada, uma função extremamente relevante que deve ser vinculada diretamente à alta direção, de preferência ao CEO. Temos as bases de aplicação que os senhores terão esse estudo, lembrando que existem nessas bases legais, né, de coleta, de processamento de tratamento, a base Coringa, que é o legítimo interesse, que é altamente polêmico no mundo inteiro, a europeia aqui também, etc. Cumprimento de contrato, temos o cumprimento da legislação, temos o consentimento, que agora pela nova legislação nós vamos ter um impacto e uma discussão jurídica muito interessante com o Marco Civil da Internet, que também protege dados pessoais, é uma lei especial. Esta lei geral, na prática o nome não é Lei Geral de Proteção de Dados, seria a Lei Brasileira de Proteção de Dados, mas como a gente conhece, a LGPD é uma lei geral, porém específica. Nós vamos ter essa discussão, qual que vai valer, o conceito do dado pessoal, do consentimento do Marco Civil ou da LGPD. Os senhores terão essa discussão, o dado sensível, que existe um consentimento adicional, ele tem que ser específico. Não vou dizer os outros três para não quebrar já a surpresa das aulas específicas, mas essa discussão do Marco Civil versus LGPD é muito interessante. Temos uma discussão também altamente relevante, pelo menos no diploma jurídico que nós temos hoje, que não afasta a possibilidade de fiscalizações e autuações laterais, não da multa, do valor da multa prevista na LGPD, mas dos princípios da LGPD vinculados aos direitos do consumidor por parte do Ministério Público Estadual, Federal, os PROCONs, as agências setoriais, outros organismos como o Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, SUSEP, etc. Essa é uma discussão, uma característica que pertence aqui ao Brasil, e aí nós vamos ter muito trabalho, sem dúvida nenhuma, e nesse ponto, uma discussão que eu coloco também, talvez o Brasil seja, em função dessa lateralidade, o país mais regulado, e por que não, talvez até o país mais seguro do mundo, do ponto de vista das ações de proteção de dados, em virtude dessa convergência fiscalizatória, como nós chamamos. Mas a lei geral, e muita gente pergunta, que vai entrar em vigor em agosto de 2020, ela não vai parar por ali. É um assunto permanente e dinâmico, que cada vez mais, que é um termo que eu gosto muito de usar, vai chamar essa discussão e vai obrigar essa discussão aqui permanente em função do avanço tecnológico. Falando do avanço tecnológico, hoje é muito difícil, e aqui vai também um componente filosófico, a sociedade, todos nós, eu me incluo nisso também, acompanhar e entender toda essa evolução e essas mudanças de comportamento. Falamos muito hoje da inteligência artificial, falamos do IoT, né, da internet das coisas, desses dispositivos, desses sensores que estão chegando com muita força para capturar, coletar, processar dados pessoais, está aí o vínculo direto com a legislação, usando programas de computador, também lei do software, lei dos direitos autorais, a proteção da criação, inovação, as startups, que também é um ponto que a gente coloca aqui no debate, a criação, a gestão, a parte societária, o foco. Temos agora um novo diploma legal estimulando a criação de startups, desburocratizando, né, do secretário Paulo Webel, que vai inclusive os meus elogios, mas é também importante discutir esse novo diploma legal, essa nova medida. Temos também nessa questão da inovação discussões interessantíssimas de concorrência desleal, de proteção à propriedade industrial. Vamos ter, sem dúvida nenhuma, um impacto, uma discussão da Lei da Propriedade Industrial, em especial do artigo 195, que fala da concorrência desleal, o inciso 12º, e fala da obtenção de segredos comerciais a partir do acesso indevido. Isso vai entrar em conflito com a previsão que existe na Lei 12737, que foi conhecida como Carolina Dickmann, que também traz essa penalidade lá com uma pena maior, lá na Lei da Propriedade Industrial com uma pena menor, e aí vem aquela discussão do princípio da especialidade, como eu citei a questão do conflito Marco Civil versus LGPD. Qual é que vai prevalecer? Que nós temos aí, nesse caso da 12737, a mesma previsão. Eu não vou aqui estragar as próximas aulas, só quero pontuar que essa discussão vai acontecer, e é altamente interessante para o debate. Temos a questão, eu falei um pouquinho de inteligência artificial.
E a pergunta que todo mundo faz é: o advogado vai ser substituído? Porque a inteligência artificial tem uma ligação direta com programação, com software e com dados, a sua alimentação. O que é inteligência artificial? Execução de programas de computador. Programas de computador, por natureza, eu não conheço isso de forma diversa, são programas lógicos. É a lógica. Lógica, ela está dentro, né, da programação. Então, tudo que for lógico, parametrizável, programável, previsível, isso você consegue colocar no software. Mas o programa de computador substitui o advogado que vai pensar como advogado? Não, ele pode receber mais informações, processar mais informações e trazer mais possibilidades. O pensar do advogado, do médico e de outras profissões vai ser único. Eu costumo dizer o seguinte: qual é o ato processual mais simples que existe, que todo advogado faz e que jamais será substituído por um programa de computador, por um robô, por um software? E é um ato processual em que a gente não precisa falar nada, a gente só precisa estar em um determinado lugar e, às vezes, simplesmente pelo fato de eu estar lá, eu posso mudar o rumo daquele processo. Não vou também estragar, e aqui vai uma dicasinha: se durante o curso ninguém disser para vocês, para os senhores, qual é esta ação, eu me comprometo, vou deixar o meu e-mail, renato@opsiblum, eu vou e jamais deixaria os senhores sem resposta, mas não quero estragar eventual debate. Mas tem uma ação muito simples que nós fazemos e que jamais será substituída. Eu gosto desse exemplo, usar esse exemplo nas minhas aulas para provocar um pouquinho e contextualizar. Eu falei um pouquinho de inteligência artificial porque é o que vem pela frente, né? O que vai acontecer. O que for previsível vai ser substituído por programas de computador, sem dúvida. O que não for, não vai. Alguns advogados vão perder algumas atividades repetitivas, sem dúvida. O que vai acontecer com eles? Alguns podem ocupar um novo mercado de programar, gerenciar esses novos softwares. É uma nova atividade, não diretamente jurídica, mas ligada à atividade jurídica que deve nascer. Tudo indica que isso vai acontecer e as novas perspectivas indicam, inclusive, que essa automação, automatização, vai trazer novas áreas, novos empregos, ao invés de tirar outros empregos. Mas é uma discussão também que a gente deixa no decorrer da aula, que envolve também aí dados pessoais e todas essas responsabilidades. Esses são os principais pontos, de forma muito rápida, que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir, pensar e debater. De um curso que vai tratar do direito digital e todos os seus reflexos. Tem outras áreas também que eu não citei, posso até pontuar rapidamente aqui um pouquinho só. Eu falei da questão da medida provisória da certificação digital. Só para terminar, eu faço o vínculo com os documentos. Hoje, desde 2001, nós temos então a possibilidade de substituir o documento escrito e assinado em papel pelo documento nativo digital, escrito e assinado digitalmente com a mesma validade, a mesma equiparação, coisa que nós fazemos todos os dias. O vínculo que eu queria fazer, eu preciso ter a certificação digital, preciso assinar digitalmente isso, o que muda na prática? Até se eu fizer a pergunta, a maioria das ações, dos atos jurídicos que nós praticamos, não são com assinaturas digitais, e nem por isso eles não têm validade. A diferença é que eu vou ter a presunção relativa de autenticidade e integridade se eu assino com o certificado CB Brasil ou um outro método pactuado em contrato, método digital, eletrônico, etc. E esse link que eu queria fazer agora da perícia que eu falei um pouquinho, qual seria o método hoje mais adequado, mais correto em se preservar evidências, fazer o que nós chamamos do forensics, para evitar uma discussão muito grande em uma perícia em que, em muitos casos, efetivamente isso acontece. É necessária a perícia? A resposta é: não existe um método X, Y, Z. Existem boas práticas, boas técnicas. Algumas normas técnicas estão chegando, isso vai poder orientar. Existem vários manuais, desde o Serviço Secreto Americano até o próprio Ministério Público Federal aqui brasileiro, do FBI, etc., e práticas técnicas também que vêm sendo utilizadas. Eu quero só citar esse ponto porque o número de variáveis que envolve discussões periciais envolvendo documentos digitais, internet, conexões, softwares, é tão grande que isso automaticamente traz a necessidade de uma especialização, de uma acreditação, né, de uma bagagem técnica muito grande dos peritos e dos assistentes técnicos e também de um conhecimento mínimo por parte do julgador envolvendo essa questão. A gente costuma dizer o seguinte: se uma perícia não é bem feita, ela pode anular toda essa discussão que nós teremos aqui do ponto de vista do direito digital processual. E existem circunstâncias curiosíssimas, eu não vou ter tempo de fazer isto aqui, mas fica o convite aí para os outros cursos,
em que a gente faz uma discussão software, proteção de dados, evidências digitais, e por interpretação técnica da lei, envolvendo a técnica, nós podemos inverter uma situação envolvendo todas essas variáveis, os quesitos, né, que são feitos. Então são tantos quesitos, tantas possibilidades envolvendo a técnica, que isso pode comprometer em prol ou de forma negativa, dependendo do lado que a parte tiver. Mas essa técnica eu quero chamar a atenção que ela é altamente relevante. Falando da técnica e falando de documentos digitais, tem um outro componente que são as criptomoedas. Hoje nós temos, já ouvi várias métricas, mas a métrica que eu uso com certeza aí são mais de 2 mil tipos de criptomoedas que existem por aí. Os mais famosos, o Bitcoin, o Ethereum, inclusive o Ethereum, eu tenho que citar também o blockchain aqui, o Ethereum que trabalha, que se movimenta, que é suportado por uma plataforma blockchain específica, na verdade é o Ether, né, a plataforma do Ethereum, o blockchain, que serve nesse caso do Ethereum, do blockchain Ethereum, para armazenamento de documentos. Aqui só também um detalhe muito rápido, blockchain aberto e fechado são dois tipos diferentes. O blockchain aberto, esse mais popular que a gente ouve falar, etc. Existe uma discussão muito sensível com relação às leis de proteção de dados, porque o blockchain aberto, pela forma pela qual ele é apresentado e pela criptografia utilizada, quando você coloca uma informação ou qualquer tipo de conteúdo ali, você não consegue mais modificar. O direito de retificação é um direito previsto nas leis de proteção de dados, então aí nós teremos uma dificuldade. Existem alguns contornos laterais que vêm sendo debatidos, mas esse é um ponto jurídico a ser considerado. Nós vemos muito hoje essa questão do blockchain, o armazenamento, o dado, estou usando, isso é moderno, é importante, e também dos contratos inteligentes, dos smart contracts, que seriam parametrizações, programações de software colocados, armazenados em blockchain. São regras que são colocadas que, se automaticamente forem cumpridas, o sistema também cumpre uma outra ação. Isso deve acontecer, novamente, em coisas parametrizáveis, programáveis, etc., mas não vai substituir a atividade jurídica. Nós vamos só automatizar, melhorar, diminuir um pouquinho o tempo de algumas atividades já previstas em contratos normais. Lembrando que não é fácil fazer esse tipo de programação, é complicado, mas chama a atenção daquela atividade que eu falei do advogado que pode ser eventualmente substituído na sua atividade corriqueira recorrente, por que não ele não vira um programador de contratos inteligentes? Mas serão assuntos que também serão aqui considerados sem dúvida nenhuma. Grandes desafios pela frente, a tecnologia vem com força, a legislação não vem com tanta força, mas está vindo. Um dos desafios é tentar aproximar o máximo possível, porque em algumas circunstâncias, essa velocidade, essa dificuldade de compreensão, nós só teremos uma forma de conseguir gerenciar minimamente, que é através de uma evolução legal mínima, como nós estamos aqui discutindo no caso. Eu citei aqui Marco Civil, citei a Lei 12737, citei a Medida Provisória 2200 e a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos aí muito mais coisa vindo por aí. Regulamentação da inteligência artificial, dessa automatização, regulamentação específica da internet das coisas. Temos discussões acontecendo sem a regulamentação hoje, envolvendo, por exemplo, as portas lógicas. Hoje nós temos aí várias decisões reinterpretando o Marco Civil e considerando a porta lógica como algo que está intimamente, diretamente ligado à interpretação do dado, não só IP, data e hora. E isso tudo que que vai trazendo, é que vai agregando, é que vai provocando toda essa discussão interessante do direito digital, desta evolução, dos desafios e do que vai acontecer daqui para frente. Por isso fica aqui o meu agradecimento, o meu convite a todos, para que a gente não só participe desse curso, mas para que a gente continue evoluindo sempre nessas discussões. As minhas redes sociais é tudo @RenatoApsiBlum, e todo dia, sempre que eu posso, e eu ainda faço a gestão das minhas redes, a gente debate esses assuntos que, novamente, são de evolução e discussão permanente. Tenham a todos um ótimo curso, um prazer em conhecê-los, continuemos em contato, fiquem com Deus, um abraço.